Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre assédio moral. Assédio moral, aqui isso nunca aconteceu. É o que 10 em cada 10 empresários costumam me dizer. Mas isso é só até o processo chegar. E o pior é que às vezes você nem fez nada de errado. Você só exigiu o básico, cobrou algum tipo de resultado e mesmo assim o processo chegou falando ali, dano moral. Mas como é que isso aí acontece? Onde é que está o limite entre a liderança e o abuso dessa liderança? E o mais importante de tudo, como é que eu posso me proteger antes que isso aconteça com a minha empresa? Nesse vídeo eu vou te mostrar o que a Justiça do Trabalho considera como assédio moral e como você pode blindar a sua empresa contra esse tipo de alegação. Primeiro nós vamos para a base. O que é o assédio moral? A CLT ela não define exatamente o que é considerado assédio moral, mas a Justiça entende que assédio moral é a exposição repetitiva a situações humilhantes ou degradantes para o funcionário. Ou seja, não é só sobre o que você fala, mas a frequência e o contexto onde é falado certas coisas. E é justamente aqui que começa o problema. Às vezes você acha que você está só sendo firme, mas a Justiça do Trabalho entende que isso é assédio e você vai ter que acabar pagando a conta lá na frente. Mas se eu tomei um processo e fala lá sobre assédio moral, o que o juiz vai considerar na hora que ele estiver analisando o pedido de assédio moral? Primeiramente, ele vai analisar a repetição de conduta. Quantas vezes isso aconteceu? Depois ele vai analisar o efeito emocional. O que isso causou no trabalhador? Em terceiro, ele vai analisar a hierarquia. Quem que fez esse assédio moral? Era alguém que estava acima? Era alguém que estava abaixo? Era alguém que estava ali no mesmo nível? E por último, ele vai avaliar se havia um ambiente tóxico na empresa. E aí, ambiente tóxico, todos nós sabemos o que é. E olha só, mesmo se ele não tiver testemunhas, apenas o próprio depoimento dele pode servir como prova para que ele consiga a condenação em assédio moral. Vou falar para vocês agora alguns exemplos que já geraram condenações trabalhistas na justiça. Gritar com o funcionário na frente dos outros, isolar alguém do time, apelidos e piadinhas sobre sotaque e outras coisas, estabelecer metas impossíveis de serem alcançadas, corrigir o comportamento de forma pública e irônica. Isso aqui acaba com qualquer empresa. Separadas, essas condutas parecem até bobagem, uma coisa do dia a dia. Mas quando você junta tudo isso, isso gera uma enorme condenação em assédio moral. Mas e se eu só cobrei o desempenho? Tá, você tem o direito de cobrar resultados, isso é verdade. O que você não pode confundir é uma liderança firme com uma gestão que pode estar oprimindo ali os seus empregados. Um exemplo prático e bem fácil do que é certo e do que é errado é a hora de dar feedback. Se você der um feedback na frente das outras pessoas, falando que a pessoa errou, que ela acertou, isso aí pode dar errado. Agora, se você der um feedback individual, sozinho com a pessoa, sozinho ali conversando com ela, falando, ó, acertou nisso, errou naquilo, isso aí já está muito mais tranquilo. Ou seja, ambiente, tom e frequência. Essa é a tríade que a Justiça do Trabalho vai analisar. Mas e se a empresa for condenada, o que pode acontecer? Primeiramente vem o dano financeiro. Os danos podem variar entre 5, 10, 15, 80, 100, 200 mil reais. Em segundo lugar, vem o dano público. O nome da empresa pode acabar exposto em grandes matérias, pode acabar exposto na própria justiça. Isso pode dar uma dor de cabeça enorme para a imagem da empresa fora do ambiente. O terceiro também reflete na parte financeira, é a possibilidade de ações coletivas. Imagina, se uma ação pode chegar a 100 mil reais de dano moral, imagina se fosse 10, 20, 100. E o pior de tudo é a sensação de injustiça no final, não é verdade? Agora vem a parte importante. Como é que eu posso evitar condenações trabalhistas de assédio moral na Justiça do Trabalho? Você vai ter que seguir 4 passos para a prevenção de assédio moral na sua empresa. O primeiro é treinamento de líderes. Você vai treinar essas lideranças para que elas evitem todo tipo de situação que possa gerar um assédio moral. Um código de conduta ou um regimento interno que seja divulgado entre os funcionários. Se você tiver um regimento interno mostrando sobre a cultura da empresa e o que se fazer caso aconteça um assédio moral, isso pode diminuir muito as chances de condenação na justiça. Terceiro, e um dos mais importantes, ter um canal de denúncias interno. Para quem que o seu funcionário vai falar que ele está sofrendo assédio moral? Vai ter que ser para aquele gestor que praticou assédio moral com ele? Não, você tem que ter um canal de denúncias anônimas. Isso vai ajudar muito a sua empresa. E quarto, e não menos importante, a consultoria jurídica preventiva. Se você tiver um advogado a quem consultar para saber o que fazer no caso de assédio moral, você vai estar com certeza protegido de ações trabalhistas futuras. Nos encaminhando para o final, nós temos 3 dúvidas que você tem que se responder hoje. Será que os seus gestores, será que os seus supervisores, eles sabem o que eles podem e não podem fazer? Será que você está documentando advertências, feedbacks e todas essas outras coisas? Será que seus líderes estão sabendo cobrar do seu time, em vez de fazer um assédio moral ou uma gestão opressora? Se a sua resposta para qualquer uma dessas perguntas for não sei ou talvez, você pode estar correndo um sério risco. O assédio moral, no dia a dia, ele é praticamente invisível. Então, a pergunta que eu faço para você é, você vai deixar acontecer? Você vai deixar chegar a cartinha do processo na sua empresa? Ou você vai blindar a sua empresa contra todo tipo de denúncia de assédio moral? Se você precisar de ajuda para isso, estou aqui. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e comenta se você tiver qualquer tipo de dúvida. Compartilhe esse vídeo com quem você sabe que precisa saber esse tipo de coisa. Obrigado por assistir e até a próxima.